Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode sentar-se um instante. Caríssimos irmãos, nesse santo tempo da Quaresma, a cada vez que nos aproximamos mais e mais do mistério para o qual nos preparamos, a Páscoa do Senhor, vão sendo apresentadas a nós na Sagrada Liturgia as mais belas passagens que demonstram as diversas virtudes, faces de nosso Senhor, todas elas mostrando um Deus apaixonado pela sua criatura. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos esse trecho no qual nos é apresentado um homem pagão, portanto, não judeu, que sabendo por fama de um profeta em Israel, é enviado até ele para ser curado da sua lepra. Esse homem com a lepra representa a cada um de nós, literalmente. A lepra é o pecado, o profeta é o sacerdote. Assim nós vemos que nós nos encaixamos muito bem na pessoa de Naamã, sofrendo com o pecado, com a chaga, com aquilo que nos abate, sabemos nos aproximar do sacerdote. Naamã esperava algum espetáculo, como ele mesmo vai dizer. Eu esperava que o profeta saísse, tocasse na minha lepra, dissesse alguma palavra misteriosa, mas nada disso foi feito. Os sacerdotes, o profeta, sem sequer olhar para Naamã, apenas lhe disse as palavras necessárias para a sua cura. Vai e lava-te. Nós também, muitas vezes, ajoelhados diante do Padre, sem o Padre sequer olhar para nós, por causa do confessionário, esperamos às vezes na confissão algo mágico, extraordinário, um verdadeiro espetáculo. E o Padre nos diz apenas aquilo que nós já sabemos: prática da religião, devoção a Nossa Senhora, fuga das ocasiões próximas de pecado e não se expor às ocasiões perigosas. São os conselhos mais comuns, nada de extraordinário para nós, católicos, praticantes. Falta-nos cair por terra, cair em nós mesmos e concluir com Naamã, mesmo que no caso dele tenha sido por uma certa pressão dos seus servos, e fazermos as coisas simples que nos são indicadas. Esse fato de lavar-se para ser purificado representa muito bem aquilo que acontece no sacramento da confissão. Lavar-se, ou seja, na confissão nos é aplicado o sangue de nosso Senhor, que nos purifica, nos lava da lepra que é o pecado. Nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, ouvimos o autor sagrado dizer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não fisicamente, é claro, todos nós somos diferentes, mesmo entre nós. Mas somos imagem e semelhança de Deus enquanto temos uma alma imortal. Essa é a imagem de Deus em nós. E o que o pecado faz conosco? Faz aquilo que a lepra fazia com os corpos. Desfigurava, tirava a aparência das pessoas. E nos casos mais terríveis, sobretudo naquela época, quando não existia nem tratamento, nem cura para a lepra, as pessoas praticamente desmontavam-se, caíam aos pedaços. É isso que o pecado faz conosco, nos desmonta, desfigura em nós a imagem bela de Deus. E o sacramento da confissão nos restitui essa aparência, essa semelhança, essa imagem de Deus em nós. Sejamos, portanto, atentos aos sinais da Sagrada Liturgia, para a cada dia ir aproveitando aquilo que sai, o episódio, para que sirva de exemplo para a nossa vida prática durante o dia. E nosso Senhor, no Evangelho, aliás, discursando, vai citar justamente o episódio da primeira leitura. Nós vamos perceber, a cada vez que se aproxima a paixão de Jesus, fecha cada vez mais o cerco ao redor de nosso Senhor.
as disputas, as brigas, as perguntas que têm sempre duplo sentido, sempre com a intenção de pegar nosso Senhor em alguma palavra para terem motivo para acusá-lo. E nosso Senhor, falando para os judeus, diz que Deus, muitas vezes, em relação às viúvas, que era a classe de pessoas, juntamente com os órfãos, a classe mais judiada, a classe mais humilhada e desprezada, ou seja, a mais desamparada, as viúvas de Israel, e muitas vezes não foram assistidas, mas Deus assistiu às viúvas pagãs. A mesma coisa os judeus que pegavam a lepra, muitas vezes não foram curados por Deus, mas Deus enviou o profeta para curar Naamã, um pagão. Com isso, nosso Senhor queria chamar a atenção do seu povo para dizer que ele não era tudo aquilo que pensava de si mesmo. Nosso Senhor, como vai dizer em outros lugares, ele veio para os judeus, mas como o Padre reza no último evangelho todo santo dia, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Assim, nosso Senhor pregou para os judeus, falou com os judeus, fez milagres para os judeus, edificou com sua vida os judeus, mas também foi vencido pelos pagãos nos seus exemplos de humildade, como nós vamos ver ainda nessa quaresma. Nosso Senhor abriu o horizonte da salvação para todos os povos, e aos poucos vai se cumprindo aquilo que nosso Senhor vai dizer em vários outros lugares. Os pagãos, os ímpios, precederão os judeus no reino dos céus. Outros tomarão conta da vinha plantada pelo pai de família, confiada aos judeus, para que, não tendo eles dado fruto no tempo certo, outros deem fruto no tempo certo para Deus nosso Senhor. Foi assim que chegou a salvação até nós. Como os judeus se referem a todo mundo que não é judeu, nós éramos pagãos, nós éramos os gentios, nós éramos esse povo que estava fora, e a salvação de Deus nos alcançou. De tal modo que hoje nós somos o povo de Deus. Hoje nós somos a igreja de Deus. Como nós vemos na parábola que nós vimos há poucos dias, por exemplo, do Lázaro e do homem rico. Assim a liturgia vai nos ensinando. Nós, novo povo de Deus, devemos nesse santo tempo da quaresma acompanhar nosso Senhor no seu deserto, na sua solidão, na sua oração, na sua penitência. Jesus que no deserto fica à mercê das intempéries da natureza, fica à mercê dos animais ferozes, fica à mercê dos ladrões, com fome, com sede, todo santo dia tentado pelo demônio. Nosso Senhor não precisava passar por tudo isso, Ele é Deus, mas quis passar como homem para dizer a nós, homens, que é possível e é necessário a cada um de nós carregar todo santo dia a nossa cruz, para que assim, seguindo os passos de Jesus, passando pela Sexta-feira Santa, consigamos com Ele chegar finalmente à eterna Páscoa, ao eterno domingo da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.